Boa noite. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Só um pouquinho, Cadinho, por favor. Essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Estamos falando ao vivo, dando início a mais um Estudando o Evangelho na noite de hoje. A Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, aqui na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. Agradecendo a todos os nossos ouvintes, agradecendo aos participantes aqui da bancada, agradecendo aos nossos telespectadores pelo Facebook e pelo YouTube, sempre desejando a todos muita paz no coração de cada um, agradecendo a nossa irmã Vanessa, que está fazendo a parte técnica, nos auxiliando nessa tarefa, e já com grande alegria, nos dirigindo ao nosso irmão Paulo Ricardo Gunça da Silva. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite aos irmãos da mesa, aos nossos queridos ouvintes. Para mim é uma alegria e uma gratidão a Deus por poder hoje estar retornando a esse convívio com os meus irmãos de caminhada aí da Discípulos de Cristo, né? Onde a gente vai percebendo que no decorrer deste caminho, esta rádio cada vez está mais fortalecida, e isso para mim é uma alegria imensa, vocês não têm noção. E estou feliz, né, por poder estar hoje participando com os irmãos mais uma vez aí, nesse estudo maravilhoso da doutrina espírita. Muito bem, também temos a presença do nosso irmão Edson Varzak. Seja bem-vindo, meu irmão Edson, boa noite. Liga até o microfone, meu irmãozinho. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. E muito boa noite também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e boa noite aos companheiros de bancada. É uma satisfação muito grande aqui na noite de hoje, que vamos estudar o Evangelho e vamos divulgar o Espiritismo. O importante é divulgar o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, consoladora, confortadora e que ajuda muitos a se libertarem, a se prepararem para a escalada evolutiva. Então vamos evoluir hoje, certamente. Muito obrigado, Paulo. Boa noite. Também temos a presença do nosso querido irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, agradecendo sempre a espiritualidade e aos irmãos de bancada aí pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, né, aprendendo e tentando subir mais um degrauzinho na nossa escala moral aí, né, através das palavras de Jesus no nosso Evangelho. Um prazer enorme estar aqui, principalmente com o retorno do nosso irmão Cadinho aí. Um beijão no coração, Cadinho. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth Costa. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, os companheiros da bancada. Muito feliz também pela presença do Cadinho junto conosco, né? Muito nos alegra tê-lo de volta ao nosso convívio. Agradecemos aos nossos internautas que estão conosco na noite de hoje, né? E que possamos trazer a mensagem do estudo do Evangelho para fortalecer, né, os nossos esclarecimentos, para que cada dia mais possamos estar conscientes da necessidade de vivenciar essa doutrina de amor. Gratidão por mais esta oportunidade. Muito bem, feitas as apresentações e agradecendo essa bancada maravilhosa, vamos então solicitar ao nosso irmão Paulo Ricardo Gunça da Silva, nosso querido irmão Cadinho, para proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Então eu convido a todos os irmãos, irmãs, aos nossos queridos ouvintes. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Divino Mestre amado Jesus e toda esta equipe desses benfeitores, amigos, os nossos anjos guardiões, que com certeza estão presentes, nos dando a oportunidade deste estudo maravilhoso para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima.
Ó Divino Mestre, amado Jesus, somos gratos, Senhor, por podermos estarmos participando nesta noite através desse conhecimento que o Teu Evangelho nos dá, Senhor. Que sejamos nós todos amparados, intuídos, orientados, para juntos compartilharmos as nossas ideias em relação ao Evangelho do nosso Senhor e que realmente a gente possa colocar não só no estudo, mas em prática todo este conhecimento desta obra transformadora que será, com certeza, o grande passo para uma humanidade bem melhor, onde a família vai se fortalecer e os laços do amor e da caridade estarão presentes cada vez mais. E que assim seja. Que assim seja. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós continuamos, então, no capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no seu item número 8, Desigualdade das riquezas. Hoje, quem vai ler para nós vai ser a nossa irmã Elizabeth Costa. Abre teu microfone, minha irmã. Vamos à tarefa, então. Desigualdade das riquezas, item 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado, que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que eles alcançassem, por sua própria experiência, a destinação do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas, como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela, e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve, ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação,
A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas, se em lugar de limitar a visão à vida presente, considera-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O homem, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que o possuem. Se dela abusam, não serão nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão a duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmo quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. Acho que já temos bastante conteúdo para nós comentar sobre a desigualdade das riquezas. Muito bem. Quem gostaria de começar? Nivaldo? Liga teu microfone, meu irmão. Liguei. Vou trazer um breve trecho aqui que fala justamente sobre esse assunto. Está em o Evangelho... desculpa. É na obra da Joana de Anjos, psicografada por Divaldo, e diz assim: cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompem-lhes envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros luz que lhe cumpre desvelar. Qual diamante valioso e desconhecido, oculto em grosseiro revestimento, a lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é investido. A sua emancipação resulta do esforço que empreende para vencer os obstáculos que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude que o aguarda. Etapa a etapa, no entanto, adquire força que o propele a vencer os empecilhos e auto-encontrar-se ao longo da marcha ascensional. Mergulhado no corpo e dele saindo sempre com as conquistas adquiridas, que lhe servem de investimento para experiências mais audaciosas, o self se desnovela dos impositivos do ego até esplender em magnífico sol de autorrealização. Cada um de nós tem a sua... o seu caminho, né, a seguir. A partir do momento em que nos foi traçado, né, por nós mesmos, através da reencarnação, que iríamos seguir por este ou por aquele caminho, né, na pobreza ou na riqueza, cada etapa que se desenvolve através desta encarnação, onde estamos passando por estas mazelas, ou seja, ou pela pobreza, ou através da riqueza, nos vai fazer com que consigamos nos transformar, né, internamente, né? Cada um de nós tem essa propriedade, né? Mas através do livre-arbítrio, porque se eu quiser, eu posso passar aqui simplesmente por essa encarnação, sem nada fazer, mas também estagnado
na minha plenitude, né, não teria condição nenhuma, né, de progresso espiritual, né, através da estagnação. Então, por isso, temos sim que ter todo o cuidado em, tanto na pobreza, quanto na miséria, quanto na riqueza, termos as propriedades, né, morais que possam nos fazer ajudar ao próximo, seja em qual condição estejamos, para que também possamos nos ajudar, nos autoconhecendo e crescendo com o aprendizado desta encarnação. Como o Nivaldo falou, né? Somente o conhecimento da reencarnação é que explica a desigualdade das riquezas. Né? Uma hora uma encarnação é rico, no outro é médio, no outro é pobre. São as experiências necessárias à evolução do espírito. Né? Ele recebe a oportunidade para desenvolver, aplicar a facilidade que tem da riqueza, ou não, né? Depende dele, né? Até tem aquele ditado que diz o que o avô constrói, os filhos conservam e os netos botam tudo fora, né? Aqui em Guaíba tem um exemplo muito forte isso. Guaíba no Rio Grande do Sul, né? Uma empresa que era grande e os filhos conservaram e os netos botaram tudo fora, né? São os arrastamentos, né? Meu irmão Paulo Ricardo Gomes da Silva, Cadinho. Sabe o que o Nivaldo estava falando, eu estava fazendo uma reflexão e ao mesmo tempo buscando no Consolador aqui, ó, essa obra divina, né, que Chico nos traz. Existem dois momentos importantes, eu acho, na humanidade terrestre, né, nós encarnados. Primeiro que nós tivemos a oportunidade de nos comprometermos com o Evangelho do Cristo na espiritualidade maior, onde fomos todos nós resgatados, preparados, muito bem trabalhado, né, os sentimentos, as virtudes, para que realmente a nossa jornada terrena em relação à nossa transformação é um dever, né, do cristão, né, e nós como espíritas, como o Edson colocou muito bem no início, que a gente tem o conhecimento, né, as respostas adequadas, né, para as causas e os efeitos da nossa caminhada. Chico Xavier, muito bem orientado pelos benfeitores, há muito tempo atrás, as orientações que já eram previstas para o futuro da humanidade, a gente começa a perceber, olha a grandeza desses missionários. Por quê? Porque, na verdade, o dever existe, né? Dentro da consciência, está na nossa consciência, no arquivo mental. E a nossa trajetória da nossa transformação é um comprometimento muito grande e que a doutrina nos dá essa oportunidade do autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, pelo livre-arbítrio, né, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quais seriam os maiores obstáculos para que realmente a humanidade pudesse viver em harmonia perante as leis de Deus e dentro da verdade. E eles respondem, né, que seria o egoísmo, o orgulho, a ambição, né? E aí, quando a gente pega essa obra aqui, ó, que na página 148, a pergunta, como se verifica a queda do espírito? É uma pergunta, né? E Emmanuel responde, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina
pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Olha só que coisa linda isso. Por quê? Porque, na verdade, a maior provação é quando a gente tem esse domínio, né? Que o dinheiro ainda é um grande obstáculo, né, para as pessoas, e que a desigualdade ela começou desde o início, porque todos nós tivemos um caminho do amor pelo Pai e que em algum momento nós nos perdemos. Que bom que eles nos alertam que todos irão passar pela riqueza, pela pobreza. Então, quando a gente sabe disso, qual é o nosso papel em relação ao estudo da noite de hoje? É se conscientizar que todo bem recebido, nós somos meros administradores. E administradores para o amor e a caridade daqueles mais necessitados, que o Evangelho de Jesus não cansa de nos alertar. Tanto é que as leis morais vão nos dando um caminho a ser percorrido, mas sempre, em primeiro lugar, o amor acima ao Pai, a Jesus, aos nossos irmãos, porque nós somos uma grande família, e quanto essa família não estiver em harmonia, tanto terrena como espiritualmente, nós sabemos que as coisas serão ainda muito difíceis na nossa caminhada terrena, né? Falei demais hoje. Muito bem. Antes de chamar a nossa irmã Beth, eu gostaria aqui de citar o nosso irmão Alberto Kodama, Jamilson da Silva, a Aldenora Sabino, do Seno, que é lá do Centro Espírita 9 de Outubro, lá da cidade de Moreno. Um beijo na minha querida irmã e na sua família e os trabalhadores daquela casa maravilhosa. Isso. E a nossa irmã Carla Pinós. Ô, Carlinha, beijo no teu coração e todos estão participando aí hoje. Muito bem, agora então nós vamos pedir para a dona Beth Costa. Eu estava analisando essa passagem e ela é de extrema importância, né? Porque nos traz um esclarecimento muito oportuno. Porque quem de nós, antes de chegar a essa doutrina que é farol em nossas vidas, como eu costumo dizer, né, não se questionou a respeito de tudo isso? E não pensamos da seguinte forma: por que as desigualdades da riqueza, né? Por que Deus não nivelou todos no mesmo patamar de aquisições? Eu, enquanto jovem, muitas vezes me fazia esse questionamento, né? E partia daquele princípio de que se Deus é extremamente bom e justo como é, por que a miséria e por que a riqueza? Então, quando a gente chega na doutrina espírita e tem essa consciência, a gente vê que está tudo certo. Porque realmente, como nos coloca aqui, mesmo que se pegasse lá no início e partilhasse todos os bens em proporções iguais a todos, a curto prazo haveria a disparidade novamente, né? Porque tem o avarento, tem o consumista, tem aquele que vai produzir mais, então a curto prazo estaria tudo errado de novo, né, entre aspas, porque nós vimos assim que nós não somos igualmente, não trazemos as mesmas aptidões, né, somos espíritos individualizados, e por isso cada um de nós tem a sua forma de agir, tem o seu comprometimento, tem o seu grau de consciência para fazer bom ou mau uso daquilo que tem, de multiplicar, tanto é o exemplo que o Edson colocou ali, né, que há pessoas que têm uma fortuna e que automaticamente passam a sua vida toda, muitas vezes até por privações, preocupados em deixar aqueles bens transferir para os seus filhos, né. E muitas vezes, a curto prazo, esses filhos se tornam pobres tanto, né, quanto se não houver tido a fortuna. Ao passo que outros recebem uma pequena condição e se esforçam e trabalham e adquirem alguma coisa. O que nós vimos, então? Que a condição da riqueza, ela não nos impossibilita de sermos caridosos, de sermos humildes, de estarmos atentos à necessidade dos nossos irmãos. Porque senão a gente veria lá, que nem a gente viu na passagem da semana passada, né, a função de que os ricos não entrariam no reino do céu.
Então, o problema não é a riqueza, o problema não é a pobreza, como nos coloca aqui, né? A fonte de todo mal ainda está no orgulho e no egoísmo do ser humano. O dia que nós tivermos melhorado, trabalhado esses sentimentos em nós, ricos ou pobres, nós estaremos fazendo uso adequado daquilo que temos. Ricos ou pobres, nós estaremos conscientes da nossa situação e faremos de qualquer forma, das ferramentas que temos, o melhor que a gente possa fazer. No entanto, enquanto nós não temos esse esclarecimento, nós não conseguimos nos despojar ainda em parte, é claro que somos espíritos imperfeitos, do egoísmo e do orgulho, nós vamos usar muitas desculpas, né, para as nossas dificuldades, para as nossas insatisfações, muitas vezes para a nossa rebeldia, porque há pessoas, há ricos, que têm um coração extremamente bons, né, que servem, que praticam a caridade, que olham o seu próximo, que praticam a empatia, e, no entanto, há pobres com um orgulho que é invejável, vamos dizer assim, né. Então, a gente vê que não é a condição da riqueza que faz a diferença na nossa vida, e que a desigualdade sempre haverá. E nos conforta saber também que aquele que hoje se justifica dizendo, eu não faço a caridade, eu não posso fazer nada porque eu nada possuo. É apenas uma justificativa fútil, porque, na verdade, nós temos inúmeras oportunidades de servir. O que precisamos é trabalhar em nós o sentimento de amor, aplacando o sentimento do orgulho e do egoísmo, que ainda são os grandes entraves, né, que estão na nossa caminhada. Muito bem. A Aldenora colocou aqui o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo é um poema que transforma nossas vidas. Concordo. E ela te agradece, Cadinho, pelos abraços aí. Também deixar um abraço também para a dona Maria Olinda Martins, a Senira Lima Ferro. Muito bem, gente. Eu vejo que eu sempre fico por último para falar, né, a respeito do assunto. Aí, quando eu vou falar, eu já não tenho mais o que falar, porque vocês já falaram tudo, né? Mas eu vejo assim, nós temos grandes responsabilidades, tanto na riqueza, né, como quando menos abonado. Porque Deus, sendo justo e bom, como é, Ele nos dá várias oportunidades para que possamos viver experiências, como falou o nosso irmão Barzak, e os outros irmãos também, viver experiências diferentes nas reencarnações que nós estamos passando, né, durante essa evolução do espírito. Eu vejo uma responsabilidade muito grande para quem tem melhores condições, mas também vejo o que se pode fazer pelos outros irmãos ou pelos irmãos, né, quando se tem essas condições. E diz ali, nesse item, que se nós repartíssemos toda a riqueza igualmente para todos, amanhã já seria diferente, né? Uns já teriam menos do que os outros, ou outros mais do que outros. Por quê? Por causa da nossa evolução e da nossa maneira de viver e de ver as coisas, pelas nossas imperfeições, pelas nossas perfeições. Quer dizer que nós vamos ter, nós não vamos ser iguais já, né? Porque se todo mundo tivesse o necessário e todo mundo tivesse aquilo que seja, vamos dizer assim, que o deixasse rico, fosse pessoas abonadas, ninguém iria trabalhar. Então, aqui, Kardec nos chama a responsabilidade ao trabalho. Ao trabalharmos, para que nós consigamos os nossos bens materiais pelo nosso esforço também, né? Então, quando a pessoa consegue os seus bens materiais através do seu trabalho e se torna bastante, e ele se torna uma pessoa
rica, vamos dizer assim, a ela é dada uma responsabilidade muito grande para que ela saiba gerenciar e administrar isso em prol de todos, não é? Porque já pensou se todas as empresas fossem fechadas e aí todas as pessoas tivessem a mesma coisa, não existiria emprego, não existiria a maneira de sobrevivência, né, para todos nós. Então, o que acontece? Nós ainda temos a necessidade, né, de ter outras pessoas que gerenciem aquilo que nos irá prover as nossas necessidades. Pelas nossas falta, talvez até, de condições morais, de condições de administrar, ou por outras várias condições também. Então, nós temos ainda essa necessidade, nós não podemos viver todo mundo com o mesmo valor, né? Porque tem muitos que têm um pouquinho e se acham muito acima daqueles que menos têm, ou procuram demonstrar aquilo que não são, muitas vezes, né? A gente ainda é imperfeito a esse ponto ainda. E o que nós devemos entender é que Deus, nós somos semelhanças de Deus, né? Somos seres semelhantes. Então, o que acontece? Já pensou se todo mundo fosse que nem Deus? Né? Nós não precisaria estarmos aqui, entendeu? Então, mas nós precisamos passar por essas evoluções, ter esse crescimento moral, crescimento espiritual, para um dia, talvez daqui muitas e muitas reencarnações, nós atingirmos a qualidade de sermos semelhantes realmente a Deus. Porque igual a Deus ninguém vai ser, né? Porque senão nós teríamos os mesmos poderes. Então é assim a riqueza e as diferenças que ela nos traz. Ela nos traz, resumindo, a possibilidade do enriquecimento moral e espiritual. Porque aquele que tem menos, ele tem que ter a abnegação de ter menos. E nunca se sentir diminuído diante da sociedade por ter menos. E não querer demonstrar ter aquilo que não tem. Agora, se nós temos bastante, nós podemos dividir, nós podemos dar empregos, nós podemos auxiliar os nossos, as pessoas que nos auxiliam no trabalho da empresa, dando condições melhores de vida, nós podemos fazer muito pelo nosso próximo. Então, por isso que a prova da riqueza ela é sempre mais difícil. Mas ser mais pobre que é difícil, né? Porque a gente fica pensando assim, poxa, muitas vezes tem tanta gente que não tem o que comer hoje. Mas realmente, nós vivemos num mundo de expiação e provas, não podemos esquecer disso, porque esses irmãos que vivem ainda nessas condições de vida ainda, talvez fossem pessoas que não administrassem bem as suas riquezas que já tiveram, né, em outras encarnações, até talvez nessa mesmo, né, e aí acabam indo para uma vida bem mais difícil, para que com isso ela reconheça-se e possa nascer e brotar a riqueza do seu coração, a riqueza dentro de si, né, para que possa então um dia ter a bênção do Pai Maior. E aí, numa outra encarnação, talvez, vai ser abençoado. Nós teremos, às vezes, a gente pensa assim, né? Poxa vida, tudo para mim é difícil. Né? Mas aí, que bom que é difícil. Porque nós vamos poder valorizar o que somos. Nós temos que sempre valorizar aquilo que somos e aquilo que temos. Então, foi aonde eu lembro que no último estudo foi colocado, eu coloquei para nossa irmã Cida, que hoje não está participando, porque ela tem um outro compromisso, o que diferencia a riqueza? Como eu sei que eu sou rico? Como eu sei que eu tenho bens necessários? Depende da condição de cada um.
Né? Eu me acho uma pessoa, não tenho dinheiro, mas me acho uma pessoa rica, porque eu, graças a Deus e aos amigos, né, já por tudo que eu já passei, pelas orações que recebi, pelos atendimentos, eu sou uma pessoa que tem uma família, tenho um teto sobre minha cabeça, tenho, né, aquilo que eu preciso para sobreviver, então eu sou uma pessoa rica. E eu também tenho que fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. Muito bem, alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu queria falar só um pouquinho, Valdo, eu te passo a palavra, tá? O Alberto colocou aqui, aqueles que combatem a desigualdade das riquezas estão errados? Ele pergunta, né? Eu vou refazer a pergunta para que todos meditem sobre ela. Aqueles que combatem a desigualdade das riquezas estão errados? A gente pode levar assim, como é que eu vou dizer, de uma forma que eu não venha politizar as coisas, né? A gente vê grupos de pessoas, né, não querendo politizar, mas a gente tem de partidos políticos que pregam isso, né? Então eu acho que é isso que ele está se referindo, porque tem pessoas que pregam a igualdade das coisas, né, e tal. Eu acho que nós temos que ser iguais como irmãos, né, eu respondendo ao nosso irmão Alberto ali, eu acho que nós temos que ser iguais como irmãos. Não existe diferença em matéria de cor, de raça, escolhas. Nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Então, essa é a nossa grande verdade. Nós somos iguais, independente do grau evolutivo de cada um, porque sabemos que nós somos seres independentes, né, e com evolução independente, e sabemos que nós vamos estar em vários graus de evolução, mas independente disso, nós somos irmãos. Nivaldo Rosa, por favor. Então, eu gostaria de contar uma historinha que eu presenciei, que eu fui, vamos dizer, testemunha, né? E que eu acho que exemplifica bem esse texto, né, da desigualdade das riquezas, bem como também nos traz algumas reflexões a respeito do que é certo, do que é errado. Eu não sei se é certo, né, o que essa pessoa fez, mas acho que traz muitas reflexões. A história é a seguinte: é um empresário bem-sucedido que conquistou tudo com seu esforço, com seu empenho, né? E que lá pelas tantas, um dos seus filhos, com uma idade de 12 anos, mais ou menos, questionou o pai, né? Vem cá, qual é a loja que tu vai deixar para mim? Né? E o pai, já com uma consciência talvez moral, não sei se perfeita, não com certeza, mas já bem consciente da sua situação como espírito encarnado, né, disse para ele que ele não iria deixar nenhuma das suas lojas, nem para ele, nem para o seu irmão, nem para os seus irmãos, enfim, e não lhe faltaria nada, que teria estudo, que teria comida, que teria casa, mas tudo o que ele, né, o filho, fosse conquistar, que fosse com o seu próprio empenho, com o seu próprio esforço, e assim ele o fez. As suas empresas, as suas lojas, ele fatiou-a, né, em, não sei se ações ou cotas, né, para os seus funcionários que pagaram com trabalho, que hoje são donos das lojas, e o filho, por consequência, o mais velho, enfim, né, que fez esse questionamento, hoje é um adulto e um empresário bem-sucedido com seu próprio empenho, com seu próprio esforço. Ou seja, ele aprendeu que teria que lutar para aquilo ali e não simplesmente ganhar de mão beijada e talvez jogar tudo fora, né? Ou não se sabe, né? Mas acho que o que vale é a estrutura familiar, a estrutura moral, né? Que já se delineava a partir lá do início da família, né, desde criança,
fazendo com que os filhos tivessem a consciência de que realmente deveriam dar valor ao dinheiro e ao que poderiam fazer com ele, o bom uso a se fazer do dinheiro. Tanto que essas pessoas são envolvidas em obras de caridade, entre outras coisas, né? Então, acho que é um exemplo com muitas reflexões a se fazer a respeito disso, que eu acho que justifica bem, né, essa coisa da desigualdade das riquezas, né? Acho que contribui bastante para a nossa discussão de hoje. Eu gostaria de dar um comentário em relação à pergunta do irmão aí. Quando a gente começa a despertar na consciência a nossa reforma em relação ao mundo melhor, né, um mundo fraterno, aonde o princípio foi apresentado por Jesus na Terra novamente, que nós deveríamos de nos preocupar com os nossos irmãos mais necessitados, abandonados, excluídos. Por quê? Porque o livre-arbítrio, pelas responsabilidades, muitos perderam. Emmanuel já diz isso no livro Consolador. Agora, quando a gente percebe essa grandeza deste trabalho do Cristo, e que nós hoje, através dessa doutrina, deste conhecimento, a gente já começa a ter uma análise um pouco diferente do sistema, da sociedade, da política, seja o que for, a gente percebe que é dever, sim, as pessoas trabalharem, se esforçarem para nós criarmos um mundo melhor para os nossos futuros netos, filhos, bisnetos. Porque a regeneração, que nós já somos conhecedores, ela recém está gatinhando num processo de conscientização, né? Onde nós seremos os semeadores desta obra do Cristo. E quando a gente se torna um semeador, não interessa onde nós vamos estar, mas o nosso papel como cristão e dever é fazer a diferença no mundo que está perdido até hoje e que a história nos mostra, né, através dos tempos, que até hoje pouco se é realizado em relação a um sistema melhor para a humanidade toda. Porque é inadmissível, a gente sabe que é um processo reencarnatório, de evolução, de crescimento moral, mas, ao mesmo tempo, aquele que tem o conhecimento, ele vai se esforçar para criar um mundo melhor. Os médicos sem fronteiras, né, fazendo um grande trabalho aí espalhado por outros países, deficientes, abandonados, excluídos pelo sistema político, que isso aí só gera interesses, né? E quando são interesses próprios da ganância, eles são excluídos, né? E é apresentado um sistema de solidariedade que, na verdade, existe um esforço de poucas pessoas para que essas pessoas tenham também um atendimento mais digno em relação a ser um ser humano. Então, é papel, sim, do cristão, do espírita que se conscientiza, começar a fazer a diferença, para que as pessoas começam a perceber que somos capazes, sim, de criar uma história linda aqui na Terra. É o que eu penso, né? Só para contribuir rapidinho com o que o Cadinho, pegando o gancho dele, e respondendo também a pergunta do irmão Alberto Kodama, acho que combater a desigualdade das riquezas não é somente uma questão política, né, ideológica, né, é assim como o Cadinho acabou de falar, é pensar naquilo que eu posso fazer para um mundo mais igual. Tendo dinheiro ou não tendo, fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho condições de fazer. Se eu sou um médico sem fronteira, se eu faço comida para quem precisa, se eu ajudo aquele que está próximo a mim, então isso é sim combater a desigualdade, é tornar um mundo mais igual possível dentro das nossas condições.
É assim, eu pegando o gancho ali do teu e do Cadinho, Nivaldo, o Cadinho, isso que tu falou, tudo aí é corretíssimo. Só que daí entra a riqueza do amor, a riqueza de se doar, entende? Agora, aqueles que vão muitas vezes pregar pela igualdade, o que eu quis dizer, nós devemos ter muito cuidado, que lá João já dizia no seu evangelho, não creais em todos os espíritos, e haverá falsos cristos e falsos profetas. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso aí, porque nós devemos levar sempre para o lado religioso, assim como tu levou, porque do lado da doutrina espírita, aquilo que ela nos traz, né, de pregação de amor, de doação, de prática de caridade, amar o próximo, e isso é riqueza. Isso é uma riqueza muito grande. Beth, gostaria de falar alguma coisa? Eu queria botar, só ler aqui um pedacinho que a Vanessa colocou aqui, um pedacinho, não, nem sei, é meio grande, mas vamos lá. Ô, Paulo, só concluir o que tu colocou e o irmão colocou também é o seguinte, ó, tu quer ver um exemplo bem perto de nós? Foi criado um projeto Vagalume, aonde trabalhadores lá do Sanssouci, tá, com a boa vontade de ver que é um trabalho sério do Cristo, eles já estão preparados para começar a fazer janta lá no bairro mais necessitado do Sanssouci. E se espelharam nos vagalumes. Entendeu? Então, a gente mostra o que eu está dizendo. É o amor verdadeiro, tia. Solidariedade, fraternidade, união. Somos uma grande família, né? Então, nosso papel é de melhorar para todos, né? Não para poucos, mas para todos. Exatamente. E é assim, ó. E os vagalumes se inspiraram num grupo de Santa Maria. Não é verdade? Então, quer dizer, isso são riquezas. Isso são as verdadeiras riquezas. São sementes, Então, eu gostaria de ler aqui o que a nossa irmãzinha Vanessa ali, Pedro Sampaio, né? Nossa irmãzinha, por amor a essa encarnação, ela é minha filha, conhecida como minha filha, né? Quem será essa menina, hein, Paulo? É um amor de criatura. Então, tá, gente, eu gostaria de ler que ela escreveu aqui. Evangelho sobre os mundos superiores. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferenças entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, um laço de amor e fraternidade. Prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, pois que ninguém se acha em expiação, nenhuma palavra. O mal nesses mundos não existe.
Vai faltar um pouquinho para nós chegar lá ainda, né? Vai faltar um pouquinho para nós chegar lá. Mas melhorando aquele ditado antigo, diz que dá o peixe, no primeiro momento dá o peixe, e no segundo momento ensina a pescar. É que, relembrando aquela história que o Nivaldo contou ali do homem, que não deu as lojas para os filhos, né? Mas ele deu educação, deu conhecimento. Ele, com educação e conhecimento, sabendo gerenciar os recursos que ele tinha, ele conseguiu vencer a vida. Então, a desigualdade das riquezas, ela será bem aplicada nesse sentido, né? Se Deus oferece oportunidade para uma pessoa só, e aquela deverá gerenciar e beneficiar várias pessoas que se aproximam dela. Esse é o entendimento dessa passagem evangélica, né? Exatamente. Eu quero deixar aqui um abraço para a Aracila Penda, para o nosso querido irmão Hermínio Zambuja, o não menos querido irmão Edi Santos, e principalmente a nossa irmãzinha Caroline Acosta Fortes, né, que é a filha do nosso irmão Vladimir. Caroline, eu quero te dizer o seguinte: nós estamos orando pelo teu tio, pelo teu irmão e pelo teu pai, melhor dizendo assim, e pedindo a Deus todo pronto restabelecimento para eles. Muito bem, meus irmãos, vamos partir para o nosso encerramento de hoje? Vamos. Então, nós vamos lembrar que na próxima nós vamos estudar o item 9, a verdadeira propriedade. Depois nós vamos dar um pulinho, tá? Senão nós vamos nos tornar muito repetitivos. Então nós vamos estudar a última mensagem da instrução dos Espíritos, que é o desprendimento dos bens terrenos. Então nós vamos entender, não? O item 9 nesta próxima quarta-feira, e depois então nós vamos dar um pulinho aqui, senão nós vamos nos tornar muito repetitivos. O senhor Alberto Kodama, desejando muito obrigado pelos esclarecimentos. Estamos sempre à disposição, meu irmão, estudando e aprendendo juntos. A nossa missão aqui é aprender, né? Aprender e aprender sempre. O Eide está colocando aqui: abraço a todos os irmãos que participam do estudo do Evangelho. Obrigado pelo carinho. Abraços. Abraço para ti também, meu irmão Eide. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da nossa irmã Elizabeth. Muito obrigado, minha irmã. Tenha uma boa noite. Muito obrigada pelo espaço. Hoje foi pequeno, não me deixaram falar, mas eu falo mais da próxima vez. Muito obrigada pelo carinho de todos, e que possamos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estarmos reunidos, né, com o intuito de darmos continuidade ao nosso aprendizado. Gratidão pela oportunidade. A gente já falou bastante ontem, Beth. Tá bom. Teve ontem 33 minutos falando ali. Tá bom, né? Então, obrigada. Muito obrigado pela palestra de ontem, estava muito boa. Quero agradecer também a presença do nosso irmão Edson Vazak. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. Tenha uma boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. E possamos, na semana que vem, nós estarmos novamente reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse manancial de informações que nos ajuda muito na nossa escalada evolutiva. Até lá, então. Então, também quero agradecer ao nosso irmão Cadinho. Muito obrigado pela presença, pela alegria que tu nos trouxe de poder participar conosco hoje, né? Para mim é uma alegria novamente, né? Nesse percurso que eu estou vivendo hoje, né? Com muito otimismo, com muita compreensão que essa doutrina nos traz, me fortalecendo cada vez mais nesta fé raciocinada, inabalável, e aos nossos queridos participantes aí, os ouvintes, né?
meu querido irmão Edilberto, que deve estar em Tramandaí, um beijo no teu coração aí, beijo para todos aí que estão nos ouvindo, e vamos dar sequência, né, nos outros estudos para que a gente cada vez mais esteja bem preparado para enfrentar qualquer situação na vida. Porque nada é por acaso, a gente sabe que tem um propósito, tem um porquê, e feliz daquele que entende esta obra divina para seguir em frente, né? E que as tempestades surgirão, mas se a gente estiver com Deus, está tudo tranquilo e está tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Faltou alguém além do Nivaldo? Acho que não, né? Eu quero, Nivaldo, agradecer sempre a tua presença carinhosa, que sempre participa juntamente conosco aqui nessa bancada, lembrando a todos os irmãos que esse programa é feito ao vivo, por teleconferência, cada um no seu lar, na sua casa, e nós estamos respeitando todas as normas para que possamos todos nós ficarmos bem, mas estamos sempre unidos pelo amor e pelo coração e pela doutrina que nós pregamos, que nós cremos e que nos traz todo esse embasamento. Quero agradecer então ao meu irmão Nivaldo Rosa. Muito obrigado, irmão, pela participação. E após as suas considerações finais, eu peço que tu profira a prece de encerramento dos nossos estudos. Eu que agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de participar deste enriquecedor programa na companhia de tão queridos irmãos, amigos do coração, que sempre contribuem de forma grandiosa com seus conhecimentos, né, para cada vez mais, né, enriquecer o nosso, né, o conhecimento coletivo, né, de todos aqueles que se utilizam dessa ferramenta para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento intelectual, moral, enfim. Aproveitando, então, já para nos encaminharmos ao encerramento, elevando nossos pensamentos a Deus, ao amado Mestre Jesus, pedindo sempre que nos ampare, que nos guie, que nos oriente da melhor forma possível, nesta prova coletiva em que a humanidade está passando, que esta pandemia, que já nos afetou de forma tão grave e que ainda continua, mas que seguiremos fortes nessa luta, né, contra essa doença, e que com certeza em breve nossos irmãos da área da ciência encontrarão a cura, a vacina, para que possamos viver nossas vidas não da maneira em que vivíamos anteriormente, mas de uma forma mais consciente no amor de Cristo. Em especial, mandar boas energias, bons fluidos aos nossos queridos irmãos de bancada que estão acometidos, né, por esse vírus, que é o Eclair e o Vladimir, o velho e o tio, que possam, em suas batalhas, aí, conseguir vencer com toda a sua força, com a sua grandeza. Também agradecer pelo nosso irmão Cadinho, poder hoje estar aqui com a gente, contribuindo e desfrutando deste imenso jardim de amor em que Jesus nos desvela através do seu Evangelho. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que assim seja. Que assim seja, muito bom. Agradecemos a todos os irmãos da bancada, agradecendo aos nossos ouvintes da Rádio Discípulos, também os telespectadores do YouTube e do Facebook, e desejando a todos, assim, muita paz, muito amor nos seus corações, que todos possam realmente sentirem o bem que nos faz estudarmos
e buscar a nossa própria reforma íntima, através da doutrina espírita, através, seja de qual credo for, mas realmente nos melhorar, aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então, agradecendo a todos, desejando a todos muita paz e muita luz, desejamos a todos uma ótimo resto de semana e uma boa noite.